Hoje vamos falar de Vale. A mineradora soltou resultado, anunciou dividendo e também teve o anúncio de suspensão de 2 operações. O que isso impacta nos seus investimentos é o que a gente vai falar nesse vídeo. Mas antes de começar, eu já peço para você, já deixa aqui seu like, tá bom? E bota aqui nos comentários, você investe na Vale? Se sim, por quê? E se não, eu também quero saber o porquê. Bota aqui, vamos lá. Bom, Thiago, então, manchete aí, Vale, problema numa mina dela, mina de Sossego, isso. O que você acha a respeito disso? É uma manchete bonita, né? Mas vamos aos fatos. É uma manchete não tão bonita, né? Uma manchete impactante, mas não me preocupa. Por que isso não deveria preocupar o acionista de Vale, essa suspensão de 2 minas da Vale no Pará? Porque são em negócios que são pouco relevantes para a Vale. Quando a gente fala de Vale, a gente está falando de minérios ferrosos, como minério de ferro, Pelotas. Não foram estas operações que foram impactadas, foram operações de níquel e de cobre, que representam provavelmente menos de 5% a unidade toda da geração de caixa da Vale. Então, eles não abrem esses números, mas dá para imaginar que represente menos de 1% da geração de caixa da Vale. Então, essa suspensão não deve impactar o resultado da Vale de maneira significativa, então não deveria preocupar o investidor. Eu acho que até, assim, olhando assim em termos de unit economics, né, se a gente fingisse que nem existisse parte de níquel, cobre, né, a Vale ela produz, né, mais ou menos 260 milhões de toneladas Mais para 300... Assim, eu tô colocando assim, sendo conservador, né? Vamos falar que ela vende 270 milhões de toneladas de minério de ferro e 35 a 40 milhões de pelotas, né? Você usando o minério de ferro a $100, hoje tá quanto o minério de ferro? 120. $120. 120 dólares, né? Ela tem um custo, aproximadamente, olhando o minério de ferro, de 60 a 70 dólares, né? Então, a Vale, você pensa 120 dólares, ou minério de ferro, é uma empresa que consegue gerar de 11 a 12 bilhões de dólares de caixa, né? Isso ignorando, novamente, né, esse segmento que tem na manchete hoje, né? Você pensa a Vale hoje, ela está valendo o quê? Uns 300 bilhões de reais? 300 bilhões de reais, é. 60 bilhões de dólares. Então isso seria o quê? Seria aproximadamente uns 20% de yield, né? Isso pensando simplesmente na parte de pelotas e minério de ferro com 120 dólares, né, o preço por tonelada. Se desse para 100 dólares o preço por tonelada, a geração de caixa dela deve ir para uns 8 bilhões de dólares. E acho que um jeito bom, né? Óbvio que é difícil você prever o preço da commodity, mas o que você acha de, por exemplo, a gente olhar o custo, né, do produtor marginal, né? Que seria em torno de 80, 90 dólares a tonelada. Muito difícil, né? Você ficar estabilizado num preço abaixo disso no longo prazo. O que você acha em termos de pricing de commodity, né? O pessoal fala de China e tudo mais. Eu acho muito difícil fazer previsão de preço de commodity. Lá na Suno, a gente tenta trabalhar com a média dos últimos 10 anos e tem nos servido muito bem essa métrica. Quando a gente analisa a média do preço de minério de ferro, que é o carro-chefe da Vale, a gente vê que a média dos últimos 10 anos foi por volta de 120 dólares, que é mais ou menos o patamar atual. Já teve momentos nos últimos 10 anos que foi muito mais baixo, chegou a bater 42 dólares lá em 2016. Já teve momentos que foi muito mais alto, como há 2 anos atrás, que bateu 220 dólares. Mas na hora que a gente analisa a média dos últimos 10 anos foi por volta de 120 dólares e que neste patamar a Vale tem condição de gerar muito caixa. Eu acho que isso aqui nos leva no segundo assunto. A empresa acabou de anunciar o seu resultado do trimestre. Foi um trimestre que teve um preço do minério de ferro mais ou menos de 120 dólares e foi um resultado muito positivo, né? Acho que deve ter sido o melhor trimestre da Vale aí dos últimos trimestres de geração de caixa operacional. Isso aconteceu por 2 motivos. Volumes, né, de produção e de vendas bem melhores do que trimestres anteriores e, sobretudo, um preço de minério um pouquinho melhor do que foi ano passado na média. Então, com isso, a Vale entregou um resultado excelente. E uma coisa que a Vale tem feito, Alberto, na minha opinião, é uma alocação de capital muito eficiente, né? Ela tem saído de alguns negócios que têm rentabilidade menor, ou pelo menos reduzido a sua participação, como é o caso da Vale Base Metals, que inclusive faz esses minérios como o níquel e cobre, e ela tem usado a sua geração de caixa para pagar dividendos e programas de recompras. Ao longo dos últimos 2 anos, a empresa praticamente recomprou quase 20% da empresa e tem pagado dividendos muito bons aos acionistas e inclusive anunciou mais um ali na casa de 2,70, né, que é um belíssimo dividendo. Não vai ser o único dividendo do ano, provavelmente vai ter outros. Eu acho que é uma empresa que tem condição de pagar 10% de dividendo aí e mais ainda em recompras e com isso agradar a esse público que é crescente do investidor que gosta
gosta de dividendos. Isso é um ponto importantíssimo, né? Porque uma coisa é a empresa, ela tá barata com relação à geração de caixa, mas você tem uma gestão que ela pega um caixa que poderia ser devolvido ao acionista, para o acionista fazer o que ele quiser, né? Ou ser alocado numa rentabilidade alta, e ela fica colocando isso em projetos, né, de rentabilidade baixíssima. Eu acho até que a Vale teve um pouco desses erros cometidos há 10, 15 anos atrás. E hoje isso a gente não vê mais acontecer. Porque a Vale Base Metals, que é uma unidade que tem uma rentabilidade bem menor, ela vendeu uma participação e eu imagino que quem vai fazer os investimentos de expansão é o capital que vai vir desses investidores minoritários que ela está trazendo para serem sócios da operação. Sim. Né? E por outro lado, ela tem essa empresa que gera muito caixa, que é a Vale tradicional, né, de minério de ferro e Pelotas, que essa gera muito caixa e eu não vejo ela entrar em novos projetos. Ou seja, o que ela vai fazer? Vai retornar capital aos seus acionistas. Obviamente que é um segmento cíclico. Quando o preço do minério cai, provavelmente esse retorno de capital acionista vai cair. Se você é um investidor e está comprando ações da Vale por conta do dividendo, eu acho que você está tomando uma boa decisão. Porém, é importante você saber que esse dividendo provavelmente vai ter um caráter cíclico. Quando o preço do minério cair, vai ser menos. E quando o preço do minério subir, vai ser mais. É muito difícil prever o preço do minério de ferro, mas eu acho que ao longo do ciclo você vai fazer um bom negócio porque você vai receber um ótimo dividendo e, além disso, tem as recompras. E um jeito bom de olhar para commodities também, né? Aceitando que você não vai prever o preço, é pensar assim, abaixo de $90, um monte de gente tomaria prejuízo, né? Enquanto a Vale ainda lucraria. Obviamente não é o melhor cenário para ela, mas assim, é um cenário em que seria uma força para diminuir a oferta, né? Que isso aí casa assim, por exemplo, lá, quando o Buffett comprou a PetroChina, né? No momento que o petróleo está super baixo, todo mundo está tendo prejuízo, mas as empresas melhores ainda ganham um dinheirinho. Exatamente. Inclusive, a gente já viu isso nessa jornada de 10 anos. Em 2016, quando o preço do minério de ferro ficou ali na casa entre $45 e $50, a Vale continuou produzindo, né? Ela é o produtor, ou um dos produtores de menor custo, né? Ela é o equivalente à Arábia Saudita para o petróleo, é a Vale para o minério de ferro. E o que a gente viu é que os operadores menos eficientes, né, as mineradoras menos eficientes, tiveram que fechar suas operações. A China chegou a fechar 90% das suas minas nesse período. Por quê? Porque ela não era competitiva. Então, essa empresa, quando o preço do minério cai muito, começa a operar no prejuízo. Uma mineradora talvez consiga ficar 1 ano, 2 abaixo d'água, né, tomando prejuízo. Mas tem uma hora que o dono daquele empreendimento não aguenta mais o prejuízo e ele encerra as suas operações. Foi o que aconteceu e daí o ciclo volta, né? Porque se tem uma demanda para uma oferta menor, afinal, esses produtores chineses fecharam, para uma mesma demanda, se a oferta cai, o preço deveria subir e foi o que aconteceu. Por isso que esse é um segmento cíclico, né? Quando o preço cai muito, os produtores menos competitivos fecham suas operações, daí o preço começa a subir e daí tem uma hora que o preço começa a ficar muito bom, esses caras voltam de novo para o mercado e o ciclo vai se repetindo indefinidamente praticamente. Tem uma frase do Howard Marks que ele fala que nos investimentos tem meio que 2 regras. Número 1, a maioria das coisas se provará cíclica. E número 2, as maiores oportunidades para você ganhar e perder dinheiro realmente acontecem quando as pessoas esquecem da regra número 1, né? Então, em termos de a Vale, você vê até, sei lá, empresa de aço, né, que subiu pra caramba na pandemia, né, o petróleo, quando tá preço tá alto, todo mundo ganha dinheiro, né, e muita gente quer entrar, né, como o preço cai, né, você saneia o setor, né, e passa por um momento de dor, mas os melhores saem mais geradores de caixa, enfim. E a Vale é uma das empresas indicadas pela Suno, as carteiras da Suno entregaram ótimos resultados aos nossos clientes ao longo do tempo, provavelmente alguns de vocês sejam clientes nossos, vou pedir para botar aqui a experiência de vocês nos comentários, e para você que ainda não é cliente ou é cliente e gostaria de renovar o vínculo com a Suno, a gente vai iniciar o aniversário da Suno muito em breve, começa no dia 5 de março, vou botar o link abaixo para você aproveitar o nosso aniversário.